Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 22 até o 26. Está escrito assim: E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. E então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Amados, aqui nós vemos um princípio extremamente importante, fundamental para a nossa vida cristã. Jesus estava ali diante de uma multidão, né? Nos versículos anteriores, nós vemos ali que Jesus entrou numa casa, novamente reuniu-se ali uma multidão perto dele, e ele estava curando, expulsando demônios. Quando nós vemos no versículo anterior, a família dele, quando ouviu todas as coisas que estavam acontecendo, vieram para tentar tirá-lo à força, porque diziam que ele estava fora de si. E aí vem esses mestres da lei que tinham descido de Jerusalém dizendo para ele: não, ele está expulsando demônios pelo príncipe dos demônios. É isso que está acontecendo. E aí Jesus vem e começa a falar com eles por parábolas. Então Jesus utilizou-se daquela situação que estava acontecendo para explicar um princípio do reino de Deus, para explicar um princípio da verdade. Jesus sempre usava parábolas para ensinar princípios fundamentais de como funciona a verdade, como funciona no reino de Deus. E aqui ele utilizou aquilo que os mestres da lei estavam falando para ele. Não, você expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Aí ele diz assim: como que pode Satanás expulsar Satanás? Se isso estiver acontecendo, então acabou, Satanás está destruído. Por quê? Daí ele coloca o princípio da verdade ali. Qualquer reino dividido contra si mesmo não vai subsistir. Qualquer casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Amados, esse é um princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida. E o conceito que eu quero trazer aqui hoje é nós não alimentarmos a divisão na nossa vida com Deus, com as verdades de Deus. Como assim, Catiane? Muitas vezes, amados, nós alimentamos uma mente e um coração divididos. Jesus Cristo já fez uma obra completa para as nossas vidas. Jesus já nos perdoou, já nos redimiu, já nos regenerou, já nos justificou. O Senhor fez uma obra e uma obra completa. Já nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus, nós pertencemos a Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus e precisamos alinhar a nossa mente e o nosso coração com essas verdades. Muitos e muitos cristãos têm vivido derrota em suas vidas, derrota em todas as áreas, destruições em várias áreas das suas vidas, porque eles têm alimentado uma mente e um coração dividido. Eles não creem completamente na verdade. Eles ficam divididos. Mas será que é assim mesmo? Será que é dessa forma mesmo? Será que eu posso acreditar nisso? Por exemplo, muitas pessoas vivem debaixo de condenação, porque elas não recebem plenamente a verdade de que em Cristo Jesus não há mais condenação sobre nós. O Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados, nos perdoou todos os pecados e nos justificou. Não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há mais condenação para nós. E muitas pessoas não recebem plenamente, ficam divididos. Divididos por quê?
quando eles erram. Quando eles cometem um erro, eles pensam: não, agora vai vir condenação. Agora vai vir castigo para mim. Por quê? Porque eu errei. Ou seja, eles não se alinham com a verdade da palavra, eles mantêm uma mente e um coração divididos. E aí eles não conseguem fluir em vida com Deus. Vida, quando eu falo, é a vida abundante que Cristo Jesus conquistou para nós. Por quê? Porque eles só se sentem justificados quando eles acertam, mas quando eles erram, eles se sentem condenados. Ou seja, eles não estão alinhados com a verdade da palavra, eles têm um coração dividido. Eles não compreendem plenamente a verdade, e quando nós pensamos que só somos justificados quando acertamos, estamos confiando na justiça própria, confiando na carne. E não é isso que Jesus veio fazer. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo que nós podemos dar: muitas pessoas têm a mente e o coração dividido em relação a uma direção que o Senhor dá. O Senhor dá uma direção e eles começam a avançar naquela direção que Deus deu, até que venha o primeiro problema, a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo, e aí eles pensam: ai, será que era Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou? E eles retrocedem. Por quê? Porque não conseguem se firmar naquilo que compreendem que foi Deus que falou. Alimentam uma mente e um coração dividido. E olha o princípio que Jesus nos ensina aqui, que todo reino dividido, toda casa dividida, todo coração dividido não vai subsistir, não vai permanecer. Chegou o seu fim. Amados, nós precisamos abandonar esse tipo de mentalidade dividida. É uma mentalidade instável, que não permanece, que uma hora crê numa coisa, outra hora crê em outra, uma hora ouve uma coisa, outra hora ouve outra, uma hora tá com o pé na sabedoria de Deus, outra hora tá com o pé na sabedoria do mundo. Amados, nós precisamos eliminar isso das nossas vidas. Nós temos visto igrejas não subsistindo, igrejas, quando eu falo comunidades cristãs, né? Igrejas é o grupo de pessoas que pertencem a Cristo, o corpo de Cristo. Então nós vemos comunidades cristãs que não estão subsistindo, nós vemos famílias que não estão subsistindo, casamentos que não estão subsistindo. Por quê? Porque não há concordância primeiramente com a palavra de Deus. E depois, por não haver concordância com a palavra de Deus, não há concordância entre si. Vamos dar o exemplo aqui de casamentos. Quantos e quantos casamentos sendo destruídos? Por quê? Porque, primeiro, aqui eu tô falando de casamentos cristãos, tá, amados? Cristãos, entre os dois cônjuges são cristãos. Outras situações, a palavra nos explica como devemos agir. Aqui só dando um exemplo geral, um exemplo que abrange uma boa parte das famílias que nós vemos cristãs. Casamentos cristãos que estão sendo destruídos. Por quê? Porque os cônjuges, primeiro, não se alinham com a verdade de Deus, ficam divididos, têm a mente e o coração divididos, e em consequência disso eles não conseguem se alinhar entre si. Cada um tem um objetivo diferente, cada um tem um pensamento diferente, cada um tem um rumo diferente, cada um olha para um lado. Não tem como subsistir um casamento assim. Não tem como permanecer um casamento assim. Esse é o princípio que o Senhor Jesus explicou aqui. E nós temos visto isso em várias áreas da vida. Como eu falei, comunidades cristãs em que são destruídas não subsistem. Por quê? Porque a liderança está dividida. E primeiramente, se divide por quê? Porque primeiramente não se sujeitou a Deus. Não alinhou o seu coração e a sua mente com as verdades de Deus. Amados, esse princípio é muito importante. É muito importante. Tiago, ele escreveu na sua carta algo que nos faz compreender muito bem esse princípio que Jesus ensinou aqui, através dessa parábola, que ele usou aquela história que aqueles mestres da lei estavam falando: ele expulsa Satanás pelo príncipe, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus utilizou aquela história para contar essa parábola que transmite o que para nós? Um ensino profundo de um princípio no reino de Deus. E Tiago explica isso. E eu quero ler com os irmãos esses versículos de Tiago 1, os versículos 5 até o 8. Está escrito assim. Tiago 1, do 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar,
Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, porque tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ou seja, se eu peço algo ao Senhor, peço sabedoria a Deus para lidar com todas as coisas da minha vida, eu preciso o quê? Crer que eu recebi. Se eu não crer, se hoje eu crer, não, hoje eu creio que eu tenho sabedoria, amanhã eu erro, aí eu penso assim, ai, acho que eu não tenho mais sabedoria. A palavra está dizendo que isso é ter mente dividida. E quem tem a mente assim dividida é instável em tudo que faz, tal pessoa não receberá coisa alguma do Senhor. Por quê, amados? Porque o Senhor procura pessoas que sejam firmes na rocha, firmes nas suas convicções, não firmes em doutrinas humanas, mas firmes na verdade da palavra de Deus. E para nós sermos firmes na verdade da palavra de Deus, nós precisamos entrar em concordância com a palavra de Deus. Amados, todos os assuntos nós encontramos na Bíblia. Muitas pessoas sofrem na vida financeira porque não entram em concordância sobre o que a palavra diz sobre vida financeira. Aí elas entram em derrota, em decadência na vida financeira, porque tem uma mente e um coração dividido. Em algumas áreas eu creio nas verdades da palavra, mas em finanças deixa que eu cuido, deixa que eu faço do meu jeito. E aí entra em o quê? Em destruição, em decadência. Por quê? Porque qualquer casa dividida, reino dividido, o princípio que Jesus está ensinando aqui, se for dividido, não vai subsistir, não vai avançar, não vai permanecer. Pelo contrário, chegou o seu fim. Mas o encorajamento de Deus para nós é que nós comecemos a alinhar a nossa mente com a palavra de Deus, a concordar com a palavra de Deus, a deixar a palavra de Deus ser de fato a verdade sobre as nossas vidas. Então, se nós cremos em Jesus, a palavra nos garante que nós já fomos o quê? Perdoados e justificados, não há mais condenação para nós. Então, nós precisamos firmar isso no nosso coração e viver assim, sem condenação. Por quê? Porque quando vivemos assim, nosso coração está firmado, não está dividido, mas está firmado na verdade da palavra. Nós precisamos crer, quando pedimos sabedoria, o Senhor nos dá sabedoria. Precisamos crer nisso, confiar nisso. E aí nós vamos avançar. E aí nós vamos ter os nossos caminhos bem-sucedidos. Por quê? Porque estamos firmes no Senhor. É o que está lá em Provérbios. Confie completamente. Provérbios 3, do versículo 5 em diante. Confie completamente no Senhor e não dependa do seu próprio entendimento. Ele mesmo vai alinhando todos os caminhos que não estão endireitados. Ele vai endireitar. O que está tortuoso, ele vai endireitar. Confie nisso. Se você depositar a sua completa confiança no Senhor, e isso inclui o quê? Manter uma mente e um coração completos no Senhor, inteiros no Senhor, totalmente rendidos à verdade da palavra de Deus. Se você está enfrentando enfermidades, as palavras de Deus nos ensinam como enfrentar as enfermidades, como viver esse momento difícil. Será que é reclamando, murmurando, falando que Deus não nos ama? Tem pessoas que enfrentam dificuldades nessa área de enfermidade e elas começam a dizer, Deus não deve me amar porque curou fulano de tal, e ele não me cura. Começa a deixar o coração e a mente dividido, principalmente nesse momento que é um momento de fragilidade, quando enfrentamos enfermidades, é claro que ficamos mais frágeis, mas são nesses momentos de dificuldade, é que nós precisamos o quê? Deixar o nosso coração e a nossa mente 100% nas verdades da palavra de Deus. Não é essa enfermidade que define o amor de Deus por mim. Não é essa situação contrária que define o amor de Deus por mim, não. A palavra me garante, Ele me amou de tal maneira que Ele entregou o Filho dele em meu favor. Sou amado, eu sou amada do Senhor. E eu vou viver assim. Eu vou vencer, eu vou ultrapassar os obstáculos que vierem até mim.
Sabe, amados, mantendo um coração sempre o quê? Rendido completamente ao Senhor, ao amor de Deus, à graça de Deus, à capacitação que vem do Senhor. Amados, eu quero encorajar você a não manter uma mente e um coração dividido, pelo contrário, a alinhar a sua mente e o seu coração com as verdades de Deus. Talvez você tenha experimentado muitas derrotas na sua vida. Não sei quais são as áreas, você sabe, você tem orado, você tem colocado diante de Deus. E talvez seja exatamente porque você tem alimentado um coração dividido, uma mente dividida. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Uma hora você confia, outra hora você não confia mais. Uma hora você acredita nas verdades da palavra de Deus, outra hora você olha para a circunstância contrária e começa a acreditar mais na circunstância contrária do que na palavra de Deus. Olha o que Tiago escreveu ali. Não pense que quem tem a mente dividida vai receber alguma coisa do Senhor. Não vai. E não vai exatamente por isso, porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Mas nós recebemos quando permanecemos. Olha o que a palavra fala aqui. Uma casa que estiver dividida, o que o Senhor Jesus estava explicando. Ou seja, tem a mente dividida, tem o coração dividido, não poderá subsistir. O que é isso? Não poderá permanecer. Nós vencemos todas as coisas que surgem em nossa vida, como dificuldades, obstáculos, problemas, permanecendo com um coração e uma mente firmados na palavra de Deus, sem olhar para as circunstâncias. E isso é uma das tentativas do inimigo, fazer com que nós olhemos para as circunstâncias, tiremos os nossos olhos de Cristo Jesus e o coloquemos nas circunstâncias. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos começar a desanimar. Vamos começar a alimentar um coração dividido. Não, acho que para mim não tem jeito mesmo. Para mim a situação não tem mais jeito mesmo. Olha quanto tempo que tô assim. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. As pessoas começam a olhar o quê? Para as circunstâncias, para o tempo. Começam a se afligir, começam a alimentar o quê? Um coração e uma mente dividida. E aí eles ficam estagnados. E muitos acabam retrocedendo. Por quê? Porque um coração dividido não tem como permanecer, um coração dividido não tem como ficar firme. Amados, que eu e você, nós mandemos embora toda a instabilidade da nossa mente e do nosso coração. Que nós tomemos como responsabilidade nossa. Isso é uma responsabilidade nossa. Manter a nossa mente e o nosso coração alinhados com a palavra de Deus. Amados, isso não significa que nós somos perfeitos o tempo inteiro. Não é isso, amados. Nós sofremos, nós nos abalamos, nós temos vontade de chorar e devemos fazer tudo isso. Choramos, abrimos o nosso coração para Deus, falamos o que estamos sentindo, mas deixamos, a conclusão o final é sempre que o Senhor é aquele que reina sobre a minha vida, o Senhor é aquele que está na liderança da minha vida, eu pertenço a Ti. E com a sua força, com a sua capacitação, eu avanço, Senhor. Eu não vou deixar o meu coração se amoldar às circunstâncias contrárias. Eu não vou deixar o meu coração se amoldar à sabedoria do mundo. Eu não vou deixar o meu coração se amoldar aos problemas. Eu pertenço a Ti, eu vou viver por meio de Ti para a Sua glória. Gosto muito de ver as escrituras dos Salmos de Davi, porque Davi ele abria o coração dele. Ele despejava diante do Senhor tudo aquilo que ele estava sentindo, tudo aquilo que ele estava passando, mas eu gosto de observar as conclusões dos Salmos de Davi. As conclusões são sempre assim: mas Tu, Senhor, és o meu socorro, Tu és a minha fonte de vida, Tu és em quem eu encontro socorro. Sempre as conclusões, se você meditar nos Salmos de Davi, você vai ver isso. As conclusões que ele tirava, ele estava enfrentando os piores problemas, os piores desafios, mas a conclusão era: o Senhor é aquele que me salva, o Senhor é o meu socorro bem presente, o Senhor é em quem eu posso confiar. Ou seja, ele não tinha uma mente e um coração dividido,
Por isso que a palavra fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque a mente e o coração deles estavam inteiros no Senhor. Ele fez coisas erradas, ele enfrentou grandes problemas e grandes desafios, e nada disso impediu ele de reconhecer o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a suficiência de Deus na vida dele. Amados, que eu e você nós sejamos assim, que nós possamos aprender hoje com esse princípio que Jesus nos trouxe. Toda casa dividida, todo reino dividido não vai subsistir. Todo coração e toda mente dividida não vai subsistir, não vai permanecer. Que eu e você mandemos embora toda instabilidade do nosso coração. Que nós possamos colocar o nosso coração e a nossa mente firmados em Cristo Jesus, confiando na suficiência de Cristo, da sua obra, da sua palavra, sem fixar os olhos nas circunstâncias contrárias, nos problemas, mas fixando os nossos olhos em Cristo Jesus. É assim que nós vamos avançar, é assim que nós vamos vencer, é assim que nós vamos ultrapassar os limites, é assim que vamos romper com os obstáculos. É assim, amados. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada por esse princípio maravilhoso que o Senhor nos ensinou hoje. Pai, nos ajuda. Nós não queremos alimentar um coração e uma mente divididos. Nós queremos alimentar uma mente e um coração inteiros no Senhor, completamente rendidos às verdades da tua palavra, alinhados com o Senhor. Nos ajuda nisso. Pai, nos ajuda a não fixar os nossos olhos nos problemas, nos erros, nas dificuldades, nas situações contrárias, mas a fixar os olhos em Ti, Senhor, na suficiência da Sua palavra, na plenitude da Sua obra. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos viver assim, a partir de Cristo Jesus, a partir da suficiência de Cristo Jesus. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.